Olha essa história. Após anos enganando as autoridades e até a própria companheira com quem vivia, a farsa de um homem com nome falso foi descoberta pela polícia militar. Tudo começou numa abordagem em que os policiais suspeitaram que havia alguma coisa errada no comportamento daquele cidadão que a princípio se identificou como Vanderlei. A polícia foi investigar mais a fundo e descobriu o verdadeiro nome dele. É um foragido da justiça que estava vivendo na zona rural de Frei Gaspar e que durante todo esse tempo enganou inclusive a própria companheira que sequer sabia o seu nome verdadeiro. Isso porque ele tem pendências com a justiça por crimes de furtos, corrupção de menores e agora vai ter que responder também pela falsidade ideológica. Vamos às informações com o Major Navarro da Polícia Militar Rodoviária. Um trabalho da polícia que requereu realmente bastante tirocínio. Esse cidadão, ele há alguns dias foi abordado por uma de nossas equipes na rodovia. Ele conduzia uma motocicleta e ele apresentou um comportamento estranho que nos gerou uma certa desconfiança. O indivíduo nos deu seu nome e outras situações, conversamos com ele e aquele comportamento, os militares ficaram com uma certa pulga atrás da orelha e resolveram identificar melhor o cidadão. Era o nome que ele usava, né? Era o nome de Vanderlei. E durante esses levantamentos, né, os policiais conseguiram aí, após alguns dias, identificar, mediante investigação, mediante levantamentos, o nome verdadeiro desse cidadão era o Anderson. Inclusive, ao conseguir identificar o nome verdadeiro do rapaz, descobrimos que o mesmo era foragido da justiça e tinha passagens, né, por furto e outras situações. Com base nessa situação, a gente programou aí uma visita, né, aos locais onde ele frequenta, na intenção de localizá-lo e prendê-lo. E o que foi feito na data de hoje, né? Depois de uma operação aí, cercamos a residência do mesmo e ele tentou evadir pelos fundos, mas já estávamos lá no aguardo, né? Ele literalmente saltou lá no colo da guarnição que fez a sua prisão. De acordo com informações, nem a própria esposa sabia que ele se chamava Anderson? Realmente o cidadão, ele vivia mesmo com um nome falso, né? O cidadão chegou ao ponto de conhecer e passar a viver com a sua esposa, ou Amásia, sem que ela soubesse o seu verdadeiro nome. Eu acredito que ele tinha convicção, ele sabia da sua condição de foragido e realmente enganava não só a esposa, como todos aqui, aquelas pessoas com quem convivia, né, onde todo mundo o conhecia ali pela alcunha de Vanderlei. Realmente a nossa equipe suspeitou da atitude dele e esses levantamentos geraram esse fruto, que foi identificar um marginal que estava sem resposta devida quanto à questão dos seus crimes e que hoje agora vai voltar às grades, né, onde deverá aguardar e responder pelos atos do seu passado. Ô Major, de acordo com informações, o cidadão, além dos vários furtos que ele havia cometido, por isso estava devendo à justiça, ele também está em curso aí na situação de corrupção de menores. Nos levantamentos aqui da ficha criminal do indivíduo, nós identificamos aí que ele, ao realizar alguns crimes, ele levava consigo menores para que o apoiassem, auxiliassem nos furtos. É uma situação que, infelizmente, acontece muito no nosso país, tendo em vista essa situação do menor não responder por crimes, e sim por atos infracionais. Antes dos 18 anos, ele é considerado inimputável, portanto, e não responde pelos crimes. Nessa situação, esses marginais se aproveitam realmente dos menores para, num caso de der algo errado, o menor assumir aí possíveis autorias. Mas deve-se aqui chamar a atenção das mulheres, no momento em que for ter um relacionamento com alguém,
Agora, mais que nunca, é necessário tentar fazer uma espécie de puxar a ficha criminal desse cidadão, né? No caso específico aqui. Bom, a gente não poderia dizer especificamente de mulheres, mas eu acredito que para a gente manter um relacionamento com qualquer pessoa, né, o homem que vai procurar uma mulher, a mulher que vai procurar um homem, é interessante conhecer o passado dessa pessoa. Nesse caso, ou em outros casos, né, pessoas às vezes envolvidas em crimes graves ou até mesmo em violência doméstica, em circunstâncias diversas, que vão te levar até mesmo a desistir dessa situação. Esse caso não é o único no mundo, né, nós temos várias outras situações onde pessoas, principalmente mulheres, né, na maior parte mulheres, foram ludibriadas aí por indivíduos e que esconderam a sua real identidade, a sua vida pregressa, para poder criar e desenvolver um relacionamento amoroso com a pessoa. E muitas vezes a pessoa, na inocência, se deixa levar e acaba se envolvendo aí, até mesmo se envolvendo no mundo do crime. Quando o cidadão, por exemplo, é um traficante de drogas e ele leva droga para dentro da residência da família. Realmente a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Que as pessoas têm que conhecer bem a quem estão se envolvendo, as pessoas com quem se envolvem. 7h27. Que coisa, hein? Durante todo esse tempo, nem mesmo a própria companheira desconfiou que o nome do cara não era Vanderlei. Era outro nome, né? O cara conseguiu manter isso aí, até que o tirocínio da polícia falou mais alto e conseguiu descobrir toda a história, e agora ele vai ter que pagar suas dívidas, sua pendência com o Poder Judiciário.